Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui, dia 1 de uma nova geração do Flamengo. A gente espera que seja o dia 1 de um degrau acima daquele que a gente viveu em 2019. E aquela geração de 2019 acabou, felizmente e infelizmente. E aí eu explico por que no vídeo de agora. Antes, deixa eu já fazer um pedido para você. Deixa seu like, vai. Seu like é importantíssimo para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas, para me dar uma moral aqui no canal. É o seu jeito de patrocinar aqui o meu conteúdo. Bom, o Flamengo venceu por 7-1, imagino que todos já estejam sabendo. Se você está aqui, você está sabendo, é claro. Ganhou 7-1 jogando, mas mais importante do que ganhar de 7-1, é o que eu falei com alguns amigos rubro-negros que eu conversava. O Flamengo poderia ter empatado 0-0, 1-0, 2-0, mas jogando dessa maneira, jogando dessa forma, mostrando o ímpeto na recuperação rápida da posse de bola, mostrando capacidade de fazer triangulações grandes, um poder muito grande de finalização de dentro da área, que é uma finalização importante. O Flamengo estava tendo dificuldades em fazer. Só nos primeiros minutos o Flamengo já perdeu uns 3 gols ali, teve bola com o Gabigol, bola com o Pedro, teve finalização do Arrascaeta quase da linha da área. Então o Flamengo conseguiu finalizar de uma zona importante, principalmente porque recuperava rápido a bola, fazia pressão rápida ali na posse de bola, fazia uma transição ofensiva veloz. Era uma coisa que a gente tinha perdido desde o Domenech Torrent. O Flamengo recuperava a bola, mas antes de fazer uma finalização rápida, de buscar rápido uma finalização ao gol, tentava manter a posse, aí no que mantinha a posse a defesa adversária se ajustava, e o Dorival chegou em pouquinho tempo, mudou isso. Agora o Flamengo recupera rápido a posse de bola e vai para a transição ofensiva na maior velocidade possível. É claro que ontem ele conseguiu fazer isso de maneira melhor porque poupou os jogadores lá na partida contra o Santos na Vila Belmiro e mesmo assim conseguiu a vitória lá no campo do adversário paulista. E aí tinha um time mais descansado, que conseguia fazer melhor essa pressão, que conseguia fazer essa transição ofensiva rápida. E antes a gente viu em alguns jogos o time meio que morrendo em campo, não conseguindo nem exercer a pressão na posse, nem fazer a transição ofensiva com força realmente necessária para demonstrar um time cansado em campo. O que é até uma incongruência, já que o treinador anterior era um cara que preservava tanto pelo rodízio dos jogadores e tal. Bom, muita gente falando, olha, há quanto tempo a gente perdeu com o Paulo Souza, tem um fundo de verdade nisso aí. O Paulo Souza realmente não conseguia fazer um mínimo bem feito do simples para fazer esse time jogar, mas algumas coisas também ele deixou de legado. Por exemplo, a utilização dos jovens. Ele trouxe alguns jovens para esse elenco que o Flamengo não tinha. Ele, a duras penas, acabou afastando de campo alguns jogadores que antes não eram afastados por nenhum treinador e que agora o Dorival chegou e bateu o martelo. Por exemplo, o Dorival não usa, eu vi muita gente falando, por que o Dorival ainda usa o Diego Ribas? Bom, o Dorival está usando o Diego Ribas só em momentos em que não tem mais nenhum jogador no elenco para utilizar. Está usando o Diego Alves da mesma maneira, não vai queimar o Hugo, que estava mal naquele momento, porque não pode usar o Diego Alves. Botou o Diego Alves para jogar e mesmo assim foi conseguindo alguns resultados, apesar de algumas atuações ruins dele. Então o Dorival ele conseguiu gerir bem esse elenco, conseguiu dar oportunidade aos mais jovens, aproveitar o que o Paulo Souza tinha feito também. O Dorival não rifou todo o trabalho do treinador anterior, ele já tinha algumas ideias. Por exemplo, o Pedro jogar junto com o Gabigol, e ele fala isso na entrevista de ontem, falando, é claro que pode, o Gabigol jogou comigo no Santos com o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira é um cara mais centralizado, um cara mais parado não, talvez do mesmo formato de posicionamento dentro da área que o Pedro. O Pedro tem uma qualidade absurda para fazer o pivô, talvez até mais do que o Ricardo Oliveira, para sair da área fazendo pivô, para receber uma bola chutada e fazer um passe em profundidade. Ontem a gente viu ele dar vários passes de letra, criar espaços, botar o Gabigol na cara do gol, dar um passe para gol. Então, quer dizer, essa dupla pode jogar junto, pode ser sinônimo desse novo Flamengo, do dia 1. E por que eu falo que hoje é o dia 1 do Flamengo, dessa nova versão do Flamengo, dessa nova geração do Flamengo? Você pode falar, mas Vinícius, tem muita gente remanescente ainda de 19. Por exemplo, ontem jogamos com o Felipe Luiz, temos ainda no elenco o Rodrigo Caio, jogou ontem um pouquinho da partida também. Tem o Arão, que está ainda no elenco e pode sair em algum momento, mas está aí no elenco e está sendo utilizado muitas vezes, mais para descansar os jogadores principais que o Dorival pensa, é o que eu tenho percebido.
Também temos Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e por aí vai. Sim, mas o jeito de jogar mudou. As contratações vêm para jogar bastante também. A gente teve a contratação do Vidal, teve a contratação do Cebolinha. Devemos ter pelo menos mais 2 ou 3 contratações. Me preocupa não ter nenhum lateral direito ainda contratado. Quem está apaixonado pela atuação do Rodinei ontem, eu estou de olho aberto totalmente. Acho que o Rodinei, ele até poderia ter uma função nesse elenco, que é uma função dessa dos momentos em que o Flamengo precisa ser muito ofensivo e aí colocar um lateral direito desse tipo. Agora, quando ele precisa ser um lateral direito que marca, que tem que marcar, ele é muito vulnerável e essa partida de ontem não vai me enganar quanto a isso. Então, o Flamengo está contratando bem, o Flamengo está criando um novo elenco. Esse elenco parece muito comprometido. O Dorival conseguiu estabelecer ali uma disputa por posição, conseguiu estabelecer um novo formato de jogar totalmente diferente do que os treinadores anteriores fizeram, diferente de tentar emular também, que foi o que aconteceu muitas vezes com o Rogério e com o próprio Renato Gaúcho, tentar emular um pouquinho do que tinha feito lá o Jorge Jesus, não, o Dorival veio, assinou um formato diferente, o Flamengo já se portou completamente, um jeito de jogar completamente diverso daquele que a gente tinha visto aí nos anos anteriores. Vinícius, e já que esse é o dia 1 dessa nova geração do Flamengo, desse novo degrau que o Flamengo vai subir, assim, a gente espera, esse dia 1, a gente espera que seja o começo de uma nova geração desse clube, uma geração mais vencedora ainda do que a geração de 19, que ganhou muito. A gente precisa ser muito grato até esses jogadores que estão saindo aí meio que pela porta de trás, Diego Alves, Diego Ribas e por aí vai. Esses caras estão na história do clube, na hora que a raiva passar do momento, a gente vai conseguir olhar para trás e ver que eles tiveram sim uma importância. O Diego Ribas, apesar de toda a confusão, todas as entrevistas dele que irritavam os torcedores, apesar de todos os tempos, às vezes que ele amarelou, perdeu pênaltis importantes, o Diego Ribas teve sim uma importância muito grande na história, nessa virada daquele Flamengo que era o Flamengo pobre para esse Flamengo rico e vencedor. Bom, a gente vai olhar para trás, vai ver esses caras aí na história, mas agora a gente quer construir uma história ainda mais vencedora. E o que queremos, afinal de contas? A gente espera que esse novo degrau consolide um Flamengo cada vez mais dominante no cenário sul-americano, cada vez mais dominante no futebol brasileiro. E para quem dizia que a temporada estava perdida, eu falava que, gente, calma, tem muito ano pela frente, o Flamengo pode sim ser campeão da Libertadores, ser campeão do Campeonato Brasileiro, quem sabe também da Copa do Brasil. E aí você fala, mas se hoje é o dia 1, porque sobreviveu, e essa era a ideia que a gente falava aí nos vídeos anteriores, agora é necessário sobreviver, que aí com esse novo time crescendo, com os jogadores chegando, com as contratações sendo feitas, as dispensas acontecendo, o Flamengo vai ter um time até o final do ano para disputar todas as competições mais importantes. Mas aí você fala, mas Vinícius, nós passamos de fase na Libertadores, ok, isso aí já está consumado, agora as quartas de final a gente já vai poder contar com todos os reforços, mas e na Copa do Brasil, que o Flamengo ainda precisa reverter uma vantagem do Atlético Mineiro de 1-0 dentro do Maracanã, o Flamengo vai ter a oportunidade de reverter essa vantagem. Bom, primeiro, acho que o clima está muito favorável ao Flamengo, a torcida entendeu. Ontem o Gabigol, ao final do jogo, puxa o grito, acabou amor, isso aqui vai virar um inferno, que é geralmente um grito de protesto. Mas dessa vez foi um grito para mostrar ao Atlético como vai ser pesado a atmosfera para eles aí na Casa Rubro-Negra. E a torcida comprou a ideia. Eu acho que o Flamengo pode sim fazer uma boa partida, principalmente porque o Atlético também não está jogando nada. Quem está assistindo a partida quem está assistindo aí as últimas partidas do Atlético Mineiro está vendo um time bem fraquinho. Aliás, o jogo já contra o Flamengo, o Atlético não fez uma boa partida. Bom, e aí eu penso essa partida aí como sim uma possibilidade. O Flamengo ainda tem total chance. Acho que o cenário é positivo para o clube nesse momento. Acho que o Flamengo deve poupar alguns jogadores aí contra o Corinthians no final de semana, no Campeonato Brasileiro, mas qualquer resultado que acontecer ali pode ser um resultado positivo para o Flamengo. E eu explico, é claro que a gente quer a vitória, quer passar por cima do Atlético Mineiro e quer ganhar as 3 competições. Mas, de repente, se o Flamengo perder por algum motivo, alguma coisa, não conseguir reverter o resultado, o Flamengo começa a ter semanas livres para treinar e focar naquela que é a competição mais importante, junto com a Libertadores, que é o Campeonato Brasileiro. Então, se o Flamengo passar, maravilha, continuamos rodando o elenco e tentando vencer as 3 competições. Se o Flamengo não passar, foco total no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, o Flamengo ainda tem
totais chances de tirar esses 8 pontos de vantagem aí da liderança, assumir aí esse posto dentro. Estamos no começo do Campeonato Brasileiro, apesar de não parecer, e o Flamengo tem condição, os times vão oscilar, o Palmeiras já demonstrou possibilidade dessas oscilações aí nas últimas rodadas. Então, como eu havia dito lá desde o início, o Flamengo está vivo na temporada. Eu quero saber a opinião de vocês. E aí, vocês acham que dá para ganhar as 3 competições ou o Flamengo deve focar em alguma? Se focar em alguma, quais competições o Flamengo deve focar? Deixa aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de agora. Amanhã eu vou lançar um vídeo interessantíssimo falando sobre algumas utilizações da base do Flamengo, falando sobre o que o Flamengo pode fazer na base para fazer com que ela seja cada vez mais lucrativa. Então você tem que estar inscrito, se inscreve aí, deixa seu like para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas, compartilha com os amigos aí o vídeo no grupo de rubro-negros, que aí você vai estar me ajudando muito a fazer com que o canal cresça. Bom, esse foi o vídeo de agora. Mengo é paixão, valeu!